Então, estamos voltando aqui. Teve aqui uma confusãozinha, né? Aí já entendi o que foi. Aqui é o seguinte, para a gente considerar esse momento aqui nesse ponto central, eu vou considerar bem aqui essa carga de 16 kN vezes o meu deslocamento. Qual é esse meu deslocamento aqui? 2. Ficaria 16 vezes 2. Era para dar 32. Só que, como eu tenho um carregamento uniformemente distribuído, então eu tenho que esse carregamento aqui, ó, esse trecho aqui desse meu carregamento, também vai estar gerando um momento nesse meu ponto. E esse momento aqui, ó, vai girar a minha estrutura no sentido horário. Ela vai girar a minha estrutura no sentido horário, certo? Então aqui eu teria 16 vezes 2, que daria 32, menos, agora eu tenho que pegar apenas esse trecho aqui da minha estrutura. Esse meu trecho aqui, ó, é 8 kN por metro, que vai multiplicar pela uma distância de 2. 8 vezes 2, 16. Então eu tenho um carregamento aqui de 16, certo? Deixa eu fazer bem aqui, acho que fica melhor, peraí. Então, ó, eu vou considerar apenas esse trecho aqui, ó. Vou botar aqui com outra coloração amarela. Pronto. Eu vou considerar, quando eu for fazer esse cálculo aqui do momento, apenas esse trecho aqui. Esse trecho ele vai gerar uma carga concentrada de 8 vezes 2, né? Esse valor aqui vai dar de 16 kN. Então eu tenho essa minha carga aqui, ó, que é de 16 kN nesse meu ponto aqui, ó. E ela vai estar se deslocando quanto? Daqui para cá é 2 metros. Então, bem aqui do meio para esse ponto é 1 metro. Então a reação de apoio nesse ponto vai ficar como 16, que é esse minha carga bem aqui, ó, nesse meu apoio aqui, que vai multiplicar pelo deslocamento de 2 metros, menos essa minha carga aqui, ó, de 16. Por que é 16, pessoal? Não estou entendendo o que é 16. Porque é 8 kN por metro, que vai multiplicar pelo meu vão, que é de 2 metros. Então eu fiquei com um carregamento de 16. Por isso que aqui é 16. E por que ele vai multiplicar por 1? Porque ele está bem aqui no meio do vão. Esse vão total não tem 2 metros? Então daqui para cá ele vai ter um deslocamento de 1 metro. Então eu fiquei com 32 menos 16. 32 menos 16 é igual a 16. Certo? Então foi esse ponto bem aqui, ó. Então, deixa eu voltar aqui. Então foi esse ponto bem aqui, ó. 16. Então aqui meu apoio A eu sei que é igual a 0. Meu apoio B é igual a 0. No meio do meu vão eu sei que é 16. Basta só a gente fazer a ligação dos 3 pontos. Mas fazer uma observação. Aqui, pessoal, eu tenho um carregamento uniformemente distribuído. Como eu tenho um carregamento uniformemente distribuído, o meu diagrama de momento fletor ele vai ser uma parábola. Então, essa ligação desses 3 pontos não vai ser uma linha reta. Porque a linha reta seria se meu carregamento fosse uma carga concentrada. Então essa ligação aqui do 0 para o 16, eu tenho que fazer ela como se fosse uma parábola, uma curva. Então por isso que essa ligação desses 2 pontos aqui, ó, tá meio arredondado. E também a mesma coisa aqui desse ponto aqui do 16 pro apoio B aqui, ó. Vai estar arredondado, porque é uma parábola, certo?
Então, vamos aqui para um outro tipo de carregamento, né? Carregamento do tipo, eu tenho um momento. Então aqui, ó, eu não tenho a aplicação de uma carga na vertical, eu não tenho aplicação de uma carga na horizontal. Eu tenho apenas a aplicação de um momento bem aqui no meio do meu vão. Como ficaria as reações de apoio? Reações de apoio, né? É somatório das forças na vertical é igual a zero. Então eu tenho que a reação no ponto A mais a reação no ponto B é igual a zero. Então, se eu sei que aqui não tem carga sendo aplicada na vertical, eu sei que a reação no meu ponto A vai ser igual ao inverso da reação no meu ponto B. Então, eu posso fazer aqui pelo somatório dos momentos no ponto A, que é igual a zero. Aí, como é que eu vou achar esse valor aqui, ó? No meu ponto A, eu tenho a reação no meu ponto B, eu vou deslocar aqui 4 metros. Por isso que ficou aqui, ó, 4VB. Mais 10. Por que aqui é mais? Ó? Porque eu estou considerando que esse momento aqui está sendo calculado da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, a carga aqui em B vai tender a girar a minha estrutura no sentido anti-horário. Anti-horário positivo. A mesma coisa aqui, ó, o 10. Esse 10 aqui está tendendo a girar a minha estrutura no sentido anti-horário. Também positivo. Então vai ficar 4VB mais 10 é igual a zero. Então o VB vai ser igual a menos 10, ó, porque jogou aqui para o outro lado, menos 10 dividido por 4. Então eu estava considerando que o VB ele estava indo de baixo para cima, mas ele deu um valor de menos 2,5. Então na verdade esse VB aqui, ó, ele não está indo de baixo para cima, ele está indo de cima para baixo, certo? Ele está indo de cima para baixo de 2,5. E eu sei que o VA é o inverso de VB. Então, se eu sei que o VB é menos 2,5, eu sei que o VA é 2,5. Então, o VB é uma carga que está de 2,5 de baixo para cima. E o VB aqui, ó, o VB está indo de baixo, aqui está indo de cima para baixo. E o VA está indo aqui de baixo para cima. Deixa eu botar aqui a representação. Não, tá bem aqui, ó. Pronto. O VB, ó, é 2,5. Ele está indo aqui de cima para baixo. E o VA é de 2,5 de baixo para cima, certo? Eu tenho essas cargas que são opostas. Como é que eu vou construir o meu diagrama do esforço aqui de novo, pessoal? Cortante, tá errado. Que não é normal, é cortante. Então, como é que eu vou construir o meu diagrama de esforço cortante? Se eu tenho uma carga que vai tender a subir a minha estrutura, né? Eu tenho um positivo. Então, eu tenho aqui, ó. Ela subiu 2,5. Tende a subir a minha estrutura 2,5. Ó, como não tem nenhum carregamento na vertical em toda a minha estrutura, ele vai subir 2,5 e vai constante, ó. Vai constante até chegar aqui no meu apoio B. Quando chegou aqui do outro lado, no B, eu tenho uma carga de 2,5 para baixo. Então aqui estava 2,5 positivo, menos 2,5, zerou. Então aqui ficou o nosso diagrama do esforço cortante. Como é que eu vou construir o meu diagrama do momento fletor? Diagrama do momento fletor. Bora construir aqui da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, eu tenho esse meu carregamento no apoio B de 2,5. Só que esse 2,5 ele está indo de cima para baixo. De cima para baixo ele vai tender a girar a minha estrutura no sentido horário. Sentido horário, bora voltar aqui começo aqui, ó. Sentido horário da esquerda para a direita, da direita aqui, ó, da direita para a esquerda é negativo. Sentido horário. Então aqui ó, vai tender a girar a minha estrutura no sentido horário. Então,
essa carga aqui vezes esse meu deslocamento vai gerar um momento bem aqui nesse ponto. Então eu tenho uma carga de 2,5 se deslocando 2 metros. Então eu vou ter um momento aqui nesse ponto que ele vai ser de menos 5. Por isso que está vermelho aqui nesse ponto. Certo? Agora, se eu for considerar essa minha carga, considerando daqui, esse carregamento aqui da esquerda, como é que eu vou fazer? Esse carregamento aqui, ó, ele é 2,5 indo de baixo para cima. O carregamento considerando da esquerda para a direita, se ele gira minha estrutura no sentido, ó, ele vai girar aqui minha estrutura, ó, no sentido anti-horário. Não, sentido horário aqui, ó. Ele vai girar aqui, ó, no sentido horário. Se ele vai girar no meu sentido horário aqui, e ele tem um deslocamento de 2 metros, eu vou ter um carregamento aqui de 2,5 vezes 2, 5. Ah, professor, não entendi. Como é que ficou aqui menos 5 de um lado e ficou 5 do outro? Porque aqui nós temos um momento, uma carga de momento. Quando nós temos uma carga de momento, pessoal, a gente vai ter o que a gente chama de binômio, que é essa variação aqui, ó. Então aqui eu tenho uma carga de momento igual a 10. Se eu fiz o cálculo, né, eu achei que bem aqui eu tenho um valor de menos 5 e esse momento bem aqui vai variar 10. Então aqui eu tenho menos 5, né, e ele tem um momento de 10. Então menos 5 mais 10 ficou mais 5, certo? E o momento aqui, tanto no apoio do primeiro gênero como no apoio do segundo gênero, é igual a zero. Então aqui é zero, aqui é zero. Quando chegou bem aqui eu calculei que é igual a 5. Mas como eu tenho uma carga de momento nesse ponto, eu tenho um binômio. Então eu tenho 5 menos 5 mais 10. Menos 5 mais 10 ficou igual a 5. Aí eu fui aqui de menos 5 para 5 e aqui eu tenho igual a zero. Só fazer a ligação dos pontos. E para completar aqui, nós temos nessa nossa carga, nossa estrutura, né, com a carga concentrada de 8 kN, que está aqui a 1 metro de distância aqui do meu apoio A, e tenho essa minha carga aqui de 5 kN por metro, que vai pegar aqui esse vão de 2 metros, né, até o meu apoio B. Como é que eu vou fazer aqui primeiro a reação de apoio? As reações de apoio, né, nós vamos considerar aqui VA mais VB, é o menos 8, menos 10. Vai ficar 18, né? Fazendo todas as contas aqui, eu tenho que o VA é igual a 8,5 e o VB é igual a 9,5. Depois vocês fazem com calma aqui, né, essas contas aqui para verificar esses valores. Então, bem aqui, ó, no meu apoio A, eu tenho 8,5 subindo. Então, diagrama do esforço cortante, se eu tenho uma carga tendendo a subir a minha estrutura, positivo. Então eu tenho aqui, ó, 8,5 positivo, foi constante até chegar aqui nesse ponto aqui. Então aqui ele tinha 8,5 positivo, ele desceu 8. Desceu 8, ficou com apenas 0,5 positivo. Esse trecho aqui, ó, é positivo. Chegou bem aqui nesse ponto, ele está 0,5 positivo, mas ele vai descer aqui 5 kN por metro. Qual é o deslocamento total? De 2 metros. Se ele desce 5 kN por metro, quando ele percorrer 2 metros, ele vai descer 10. Se ele estava aqui 0,5 positivo, ele vai descer 10. Quando chegar nesse ponto aqui, ele vai estar menos 9,5. Aí a reação de apoio bem que nesse ponto, ó, é 9,5. Então ele estava menos 9,5, subiu 9,5, ficou zerado. Lembrar das cargas, né? Aqui é positivo, porque tende a subir a minha estrutura. E aqui é negativo, porque
aqui para baixo, tá descendo. Então aqui é o meu diagrama de esforço cortante. Bora pro diagrama do momento fletor. O diagrama do momento fletor, ó, chama a atenção para esse pontozinho aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, quando chegou bem aqui, ele tá positivo de 0,5. Ele percorreu mais um pouquinho para zerar. Então esse ponto aqui que vai ser considerado o meu momento máximo, que é 9, alguma coisa. Então como é que eu vou calcular esse meu ponto aqui, ó? Eu vou considerar as cargas da direita para a esquerda. As cargas da direita para a esquerda, girando no sentido horário, é positivo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular esse meu ponto bem aqui, ó. Esse meu ponto é 2 metros. Depois eu vou ver como é que eu calculo esse meu ponto máximo aqui. Então, ó, 9,5 deslocando 2 metros, eu vou ter 9,5 vezes 2. 9,5 vezes 2 dá 19. Dá 19. Só que, deixa eu botar aqui. Agora, ó, eu quero saber, ó, o momento bem que nesse ponto a 2 metros de distância do meu apoio B. Eu tenho essa carga aqui de 9,5. Então eu tenho aqui, ó, 9,5 vai fazer um deslocamento de 2 metros. Ó, e é positivo, porque tende a girar a minha estrutura no sentido anti-horário. Agora nós temos que considerar esse carregamento bem aqui, ó, esse carregamento distribuído. Esse meu carregamento distribuído é como se eu tivesse uma carga de, ó, 5 vezes 2, 10. Como se eu tivesse uma carga de 10 kN bem aqui no meio dessa minha estrutura. Então eu vou ter aqui, ó, 10. Eu já tenho o sinal aqui, ó, negativo, que eu considerei que ela está girando aqui. Ela vai girar a minha estrutura no sentido horário, por isso que eu estou colocando aqui o sinal negativo. De 10, qual o deslocamento aqui para esse ponto? 1 metro, vezes 1. Então, esse momento nesse ponto vai ser 9 vezes 2, que dá 19, menos 10, que vai gerar um momento de 9 kN metro. Certo, pessoal? Então, bem aqui nesse ponto aqui, ó, eu tenho um valor de 9 kN metro, certo? Agora eu vou calcular esse meu ponto bem aqui, ó, esse meu ponto nesse trecho aqui. Se eu for considerar esse meu ponto, eu posso considerar um momento tanto as cargas que vão gerar esse momento, tanto da direita como as cargas que geram o momento considerando na esquerda. Se eu for considerar pela direita, eu vou ter que considerar bem aqui a reação no meu ponto B e vou ter que considerar esse meu carregamento distribuído aqui de 5 kN por metro. E se eu for considerar pela esquerda, eu vou pegar apenas essa reação de apoio no meu ponto A, certo? Então, por simplificação, eu vou pegar aqui a minha reação no meu ponto A. Reação no meu ponto A, ó, é de 8,5 e ela vai tender a girar a minha estrutura no sentido horário. Sentido horário, da esquerda para a direita, positivo. Então eu tenho 8,5 vezes 1. Então eu tenho que esse momento bem que nesse ponto é de 8,5, certo? Então eu tenho aqui que aqui é 0, aqui é 0, nesse ponto é 8,5, nesse meu ponto aqui é de 9. Agora eu tenho que saber apenas esse momento nesse meu ponto aqui, ó, que ele vai ser o máximo. Pessoal, aí a gente chegou numa dificuldadezinha na questão, porque a gente vai ter que considerar trecho a trecho, certo? Nós vamos considerar o seguinte, que
2 metros, eu vou ter esse meu momento de 9. Se eu for considerar aqui, por exemplo, uma coisa menor do que 2 metros, aí eu vou ver se o meu valor está subindo ou está descendo. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma distância de 1,9. Vamos fazer bem aqui os cálculos. Ó. Considerando uma distância de 1,9. Aí eu vou considerar o que? O meu carregamento de 9,5 vezes um deslocamento de 1,9 menos. Agora que chegou a dificuldade, ó. Porque quando a gente for considerar essa carga distribuída, nós vamos ter que fazer as contas para ela tudo de novo. Nós vamos considerar o que? É uma carga de 5 kN por metro que vai multiplicar por... Agora não vou multiplicar por 2, porque eu estou considerando apenas 1,90 m, então eu tenho que multiplicar por 1,90 m, certo? E fazer, essa carga, ela é de 5 kN por metro, que vai multiplicar 1,90 m, e ainda vai ter que multiplicar pelo esse meu deslocamento. Qual é esse meu deslocamento? 1,90 m dividido por 2. Eu sei que isso aqui é chatinho de entender. Aí bora lá. Fazendo essas contas aqui, vou pegar aqui a calculadora. Então nós temos o seguinte: 9,5 vezes 1,90 m menos, aí eu vou ter 5 vezes 1,90 m, que vai multiplicar por 1,90 m dividido por 2. Eu vou ter um resultado de 9,025 quilonewton metro. Como é que primeiro eu considerei esse valor aqui de 1,90 m. Agora bora considerar o valor de 1,80 m. Aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai considerar todos esses valores e vai ver se esse valor está diminuindo. Se eu considerar esse valor aqui de 1,80 m e eu ver que o valor está diminuindo, então eu posso considerar que o valor máximo está a 1,90 m do meu apoio B. Bora fazer aqui os cálculos. Momento nesse meu ponto, considerando que essa distância aqui, que eu não sei qual é, do meu apoio B para cá, é 1,80 m. Então eu vou pegar 9,5 vezes 1,80 m. Aí eu vou subtrair, esse carregamento aqui eu vou ter que considerar apenas o comprimento de 1,80 m. Então eu vou pegar 5 vezes 1,80 m, que vai multiplicar por 1,80 m dividido por 2. Bora fazer esses contas aqui, Eu tenho 9,5, deixa eu botar aqui o parênteses, vezes 1,80 m menos 5 vezes 1,80, que vai multiplicar por 1,8 dividido por 2. Eu cheguei aqui nesse valor, que é igual a 9. Então o que a gente pode concluir? 9 kN metro. A gente pode concluir que aqui, a 1 metro e a 2 metros, eu tenho um valor do momento que é igual a 9 kN. Se eu pegar uma distância
a 1,90 m do meu apoio B, eu tenho um valor de 9,025 kN. E se eu tenho um valor a 1,80 m, eu já vou achar um valor de 9 kN. Então eu sei que a 1,90 m é o valor máximo. Se eu fosse querer pegar 1,91 m, 1,92 m, eu teria um valor mais preciso. Mas para o nosso caso aqui, ó, como vai ser muita conta para fazer, vamos considerar só esse intervalo aqui de 10 em 10. Então eu tenho que esse ponto aqui máximo, ele está a uma distância de 1,90 m do meu apoio B, porque ele apresentou um valor maior do que 1,80 m, certo? Então eu sei que esse valor aqui está a 1,90 m do meu apoio B. Então pessoal, aqui essa questão aqui ela gera um pouquinho de dificuldade para a gente saber resolver ela, mas eu trouxe justamente para a gente verificar esses exemplos mais complexos quando a gente for fazer esse diagrama, os diagramas de esforço normal, esforço cortante e momento fletor. Caso vocês tenham alguma dúvida em algum tipo de carregamento, vocês falam aí qual é o tipo de carregamento, que eu posso estar trazendo outras questões para vocês. Eu vou passar uma lista na aula de quarta-feira para vocês estarem fazendo mais outros tipos de diagrama, certo? Para a gente treinar para tentar fazer nossa prova até o final desse mês. Qualquer dúvida, só falar comigo, pessoal. Até mais.